galera do canal, achou que ia ficar sem aula? Necas de pitibiribas. Olha só, esse vídeo ele vai entrar em conceitos da história, mas ele não é muito conceitos da história, mas vamos lá. Você deve estar se perguntando de onde é que os professores de história, os historiadores, os arqueólogos, né, esse pessoal que mexe com o passado, da onde saem as informações que chegam até você, ou que estão no livro didático, ou que estão naquele livro que eu comprei na biblioteca, na livraria, ou estão naquela parte histórica que eu estou estudando porque eu entrei na faculdade, tem história da psicologia, história da educação, história da matemática, história da física. Da onde sai tudo isso? Bom, algumas coisas do que a gente fala são séculos, muitos séculos atrás, tá? Que nem quando a gente fala ali do início do universo, paleolítico, neolítico, idade dos metais, 3, 4, 5 milhões de anos atrás, muitos séculos, desde o ano 1 a gente vem trabalhando em cima da construção da humanidade. Os homens vêm se movimentando e vêm trabalhando e vêm se construindo, porque a construção não terminou, a gente continua em construção. E a história, ela muda diariamente, tá? Documentos históricos, tá? Tem diversos tipos, tá? Documentos históricos, por exemplo, você achou um documento histórico dentro de um vaso de barro datado do ano 250 a.C. Uau, como é que acharam isso? Acharam dentro daquela caverna, tá? Um documento histórico dentro do vaso de barro. Por quê? Porque o povo entendeu que o barro tinha possibilidade de guardar um documento. É um papiro, escrito com tinta da planta. Uau, e como é que durou 3, 4, 5, 6 séculos? Porque as coisas descobertas pelo homem, elas acabaram atravessando muitos séculos. E o homem moderno, sapiens sapiens, teve que entender isso, tá? Quando a gente fala em artefatos históricos, achou-se a ossada do Tiranossauro Rex ali no interior da cidade tal, do estado tal aqui no Brasil. Legal. Teve dinossauro no Brasil? Tem ossada. Tá? Essa ossada do artefato histórico, ela passa por um processo com carbono e aí tu consegue identificar dentro da ossada a idade, a época, o que comia ou o tamanho que tinha. Uau, como é que você consegue fazer isso? Isso é ciência, porque a história é uma ciência que estuda o presente, o passado e transforma isso em futuro. Então, quando tu para estudar história, tá? Tu para estudar um passado que tu de repente diz assim, mas o que eu tô querendo saber se Grécia, se Esparta, se Atenas eram cidades-estado? Cidade-estado? O que é uma cidade-estado? As cidades-estados, ela inaugura o que nós temos hoje de estado, porque elas entenderam que para tu ter condições de crescer, tu precisa ter uma administração, um dinheiro, uma lei, um partido político, uma organização governamental, social, e isso é uma cidade-estado. Só que isso reflete hoje, porque nós somos estados dentro de uma grande nação. Para que eu estudo história? Tá? Para passar na escola também, mas não só para isso. Tá? Tu estuda história para tu entender que no passado teve grandes pessoas que lutaram pelos seus sonhos. E essas lutas, e esses sonhos, e essa loucurada toda que foi a história, ela escreve o teu presente. Hoje existe possibilidade de ter luz, internet, telefone, porque lá no passado alguém resolveu inventar. Hoje existe possibilidade de tu ligar o GPS do carro, colocar um endereço e chegar nele, porque um dia alguém inventou um GPS, porque precisava chegar em determinado lugar. Isso é história. Tá? E quando tu estuda história hoje, seja para passar no vestibular, seja para passar no concurso, seja para passar na escola, tu estuda história, tu constrói o teu presente, porque o teu presente se baseia da história passada. E construir a tua história é tomar conta da tua vida. Se tu toma conta da tua vida, tu constrói a tua história, tu já está fazendo história. Nós somos agentes e sujeitos da história diariamente. E nós, professores de história, historiadores, no modo geral, tá? Arqueólogos, nos baseamos naquilo que vem vindo com o tempo. Informações, artefatos, roupas,
um detalhe, um dente, um pedaço de osso, tudo faz parte da história. E tudo isso é documentado, guardado e colocado nos livros didáticos. Se o acontecimento é recente, é daqui a alguns 2, 3 anos, tá? Mas entra dentro do livro didático e tu estudas isso. E aí, o mais bacana disso é que as coisas modernas, que tu faz parte, tu vai dizer assim, nossa, vai entrar a Covid-19 dentro dos livros de história e tu vai dizer, mas eu vivi isso, porque eu precisei fazer aula híbrida, porque eu precisei fazer aula online, isso nunca tinha acontecido na história da educação brasileira. Tu é um sujeito histórico. Sujeitos históricos, até um tempo atrás, era quem faziam grandes coisas. Hoje, sujeitos históricos é quem escreve a história. E escrever a história é muito mais do que descobrir um país, uma nação, um continente. Escrever história hoje é poder defender os seus próprios direitos, é poder ir à luta, é poder, sei lá, romper todas as barreiras que tu quer romper. Então estuda história. Ah, mas eu não vou ser professor de história. Não importa. Estuda história na escola, estuda história na faculdade, lê um livro de história. Vive a história. Porque tu faz parte dessa história. E fazendo parte dessa história, faz toda a diferença. Então, se achou que ia ficar sem aula, não vai. Nunca vai. Porque a história não tem fronteiras. O céu, e nem sei se o céu é o limite. Até a próxima.